Olá, nós estamos entrando aí no mês de março, um mês em que a mulher é homenageada. Temos o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março. E o Cicobi Centro-Oeste me convidou nessa homenagem a nós mesmos. E nós vamos bater um papo sobre economia. Afinal de contas, estamos saindo de uma pandemia, temos aí uma ameaça de guerra na Europa, muita coisa acontecendo, eleições no Brasil. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou passar alguns conceitos que vão, assim, ajudar na compreensão daquilo tudo que a gente vai falar aqui hoje. Bom, vamos começar do começo, né, gente? O que é economia? Economia vem do grego, da palavra oikonomos, onde oikos significa casa e nomos tem como significado lei, regra, costume. Assim, etimologicamente, a palavra economia pode ser entendida como as regras usadas para a administração do lar. E ninguém melhor do que nós, mulheres, para entendermos das regras usadas na administração do lar e na gestão da casa. A economia é uma ciência que estuda o consumo, a produção, a acumulação, a extração e a distribuição de bens e serviços na sociedade. Então, a gente tem que estar sempre perguntando, né? Porque o que a gente administra na economia? Recursos escassos. Porque se os recursos fossem abundantes, ia ser só prosperidade. Mas os recursos são escassos e a gente tem que ter juízo, tem que ter bom senso na gestão desses recursos. E é por isso que sempre o presidente, o governador, o prefeito e nós mesmos temos que nos perguntar perguntas básicas. O que deve ser produzido e em qual quantidade? Como deverá ser produzido? Para quem será destinada essa produção? Como essa produção afetará as gerações futuras? A gente tem visto aí os problemas ambientais pela falta de respostas certas, né, corretas a essas perguntas. A gente não pode sair produzindo do jeito que a gente achar que deve, não. É preciso respeito à natureza, respeito ao meio ambiente, respeito à sociedade na qual o negócio está inserido. Então, é por isso que as coisas não são tão simples, porque a economia é a administração de recursos escassos. E esses recursos têm que ser administrados de forma a atender cada vez melhor e mais pessoas, né? E você, quando você vai iniciar um processo produtivo, basicamente você, às vezes, incorpora recursos naturais ao processo econômico. Então, é preciso que a gente tenha consciência de como esses recursos naturais serão incorporados ao processo produtivo. Vou dar um exemplo. Você tem que fazer escolhas. Você tem um rio que você quer transformar aquilo em energia, aí você tem que fazer uma represa, mas aquela represa ela vai provocar uma inundação. Então, a análise custo-benefício ela tem que ser feita sempre. Qual é a melhor forma de incorporar os recursos naturais aos processos produtivos? Então, é por isso que a gente tem que evoluir. Então, as sociedades mais evoluídas são aquelas que melhor administram os seus recursos. E a administração bem feita desses recursos, ela traz prosperidade, desenvolvimento econômico. Mas aí vem o X da questão. A teoria econômica, ok, ela é muito bacana, só que as decisões são políticas. E muitas vezes as decisões políticas não são as melhores para o processamento das atividades econômicas. Por isso que política e economia andam de mãos dadas. Então, os bons políticos são aqueles que respondem de maneira mais correta a essas perguntas e que fazem a incorporação dos recursos naturais de forma menos agressiva ao meio ambiente. Então, repetir, a administração de recursos escassos é o que a economia faz no mundo. Bom, aí a gente tem o macro e o micro. O que é o macro? É aquela perspectiva geral
como é que está o país, como é que está o PIB, como é que está a taxa de juros, como é que está a taxa de câmbio. E na hora que a gente vai para o micro, qual que é a análise microeconômica? É a perspectiva individual, é a perspectiva do consumidor, é a análise da produção individual, é a atividade do consumidor em mercados específicos. Então, é por isso que a gente tem a macroeconomia e a microeconomia. E eu estou falando tudo isso, gente, porque a base da economia, aqui no Brasil, a gente ficou meio invertido durante muitos anos, porque no Brasil todo mundo só queria saber de dinheiro. A economia não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro é consequência da atividade produtiva. Então, o país, ele é rico quando ele produz. Então, a economia real, que é a organização, a administração desses recursos para a produção, isso sim é a riqueza. Quando a gente fala do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma dos produtos e serviços produzidos por uma economia num determinado período de tempo, nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando daquilo que é produzido pelos setores da economia. Nós estamos falando do agro, nós estamos falando da indústria, nós estamos falando do setor de serviços. As pessoas levantam todos os dias e levantam com muito ânimo para produzir. E na medida que o país cresce a sua produção, você tem a geração de empregos. A consequência do trabalho é o dinheiro. Então, a moeda, o dinheiro, é a consequência da produção. A riqueza, a base da riqueza, está na produção de bens e serviços. Quanto maior essa produção, maior o PIB. Só que o PIB, ele é expresso em dólares ou em reais, mas a base da riqueza, a base da prosperidade é a produção de bens e serviços. E aí entra o Estado. Aí nós vamos falar, poxa, e o governo, e o prefeito, o governador, o presidente? Isso é a produção de bens e serviços coletivos. Então, o que são bens e serviços coletivos? Educação, saúde e segurança. Essa é a função do Estado. Prover o cidadão de educação, saúde e segurança de qualidade. O resto é com a iniciativa privada, ou deveria ser. Então, essa é a grande mudança estrutural pela qual o Brasil está tentando passar. Diminuir o tamanho do Estado, deixar um Estado mais enxuto, um Estado mais eficiente na produção de saúde, educação e segurança de qualidade, e deixar que a iniciativa privada se organize para a produção de bens e serviços. E quanto mais bens e serviços forem produzidos, maior será o mercado de bens e serviços do país, ou seja, a população passará a ter acesso a mais bens e serviços. E é por isso que a qualidade de vida das pessoas melhora, porque melhora a geração de empregos, melhora a quantidade de produção, e para produzir mais é preciso contratar mais mão de obras, investir em tecnologia. Então, o país prospera. Essa é a ideia. Bom, mas aí tem o dinheiro, né? Você trabalha, em troca do seu trabalho, você é remunerado. Então, você é remunerado se você vende a sua mão de obra, você é remunerado se você tem dinheiro e aplica esse dinheiro no mercado financeiro, esse dinheiro vai te dar juros. Além disso, você pode ser dono, né, de alguma coisa. Você pode ser dono de uma sala, você pode ser dono de um carro e alugar esse carro para um Uber, alugar essa sala para uma atividade econômica, uma sala de aula, um escritório. Então, você pode receber também aluguéis. Então, quais são as formas de remuneração? O salário, para quem vende o trabalho, vende a mão de obra, o juro para quem tem dinheiro e aplica, um aluguel para quando você arrenda uma fazenda, qualquer coisa, e ainda temos também o lucro. E o que é o lucro? Eu sou empresária, eu monto um negócio e, se eu for bem-sucedida, eu vou lucrar com aquele negócio. Então, as formas de remuneração são os aluguéis, o salário, os juros e o lucro do empresário. Mas muitas vezes você já trabalhou a vida inteira
e você aposentou. Então, você também pode receber uma aposentadoria do Estado. Portanto, gente, é assim que a economia funciona. A gente trabalha até aposentar, enquanto a gente trabalha e não aposenta, a gente tem essas formas de sermos remunerados através do salário, através dos aluguéis, dos juros e do lucro. E depois, se a gente estiver aposentado, a gente ainda pode ter as outras formas também, né? A gente pode ter uma rendinha aí, um dinheiro aplicado, pode ter um aluguel e pode ter aposentadoria. Mas eu estou dizendo tudo isso porque é a forma que você recebe o dinheiro. E o dinheiro é uma mercadoria diferente. O dinheiro é a forma que você adquire outras mercadorias. Ele é o intermediário na troca. Você, com dinheiro, você consegue ir ao mercado e trocar o dinheiro por qualquer bem ou qualquer serviço. Mas muitas vezes você tem algum ativo, né? Algum ativo real, você tem um carro que você quer vender, você tem um lote que você quer vender, e você não tem tanta liquidez. Então, a moeda, o dinheiro, é o ativo mais líquido que existe. Então, a partir do momento que você tem uma mercadoria diferente e o dinheiro ele te dá juros. Com o restante dos ativos, você tem uma valorização, ou seja, eu compro um terreno, eu vou ganhar dinheiro com esse terreno se o preço de venda for maior do que o preço de compra. Por isso que isso é chamado de renda variável, porque você ganha se houver uma valorização do preço entre a compra e a venda. Já o dinheiro não. O dinheiro te dá juros. Você procura o Sicoob Centro-Oeste, você compra um recibo de depósito cooperativo e aí você será remunerado com uma taxa de juros que pode ser pré-fixada ou pós-fixada. É por isso que a gente tem ativos financeiros e ativos reais. O ativo real, como uma vaca, o café, né, uma saca de café, o que vai mudar é o preço. E você ganha ou perde quando você compara preço de compra com preço de venda. Já no dinheiro, não. Você tem uma taxa de juros, que será aquela remuneração no seu dinheiro. Então, geralmente, a gente fala de CDI, a gente fala de Selic. O que é Selic? É a taxa de juros básica da economia, porque é a taxa de juros que o governo paga no seu dinheiro. Então, ela é a referência para o preço do dinheiro do Brasil. Da mesma forma, no Banco Central Americano, eles têm a sua taxa básica de juros na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo. Enfim, a nossa taxa Selic, que estava a 2% até março do ano passado, hoje ela está em 10,75%. Essa taxa, esse preço do dinheiro, ele tem muito a ver com o comportamento dos preços, porque a inflação é ela que acaba com o poder aquisitivo do seu dinheiro. Então, se a inflação sobe, se a inflação cresce, se na média os preços sobem, o Banco Central tem que subir a taxa de juros na tentativa de controlar a alta de preços. Por quê? Eu não contei que o juro é o preço do dinheiro? Então, se você tem um dinheiro mais caro, se o dinheiro está valendo mais, as pessoas abrem mão do consumo presente e aplicam o dinheiro para receber juros. Mas para a economia real, o que é bom? É uma taxa de juros que não faça com que as pessoas desistam de fazer negócio, desistam de consumir. Então, o Banco Central tem que ficar medindo o fubá para não errar a mão na dosagem da taxa de juros. Porque um juro muito alto, ele faz com que as famílias priorizem o investimento financeiro, e é por isso que os preços dos outros produtos e serviços param de subir, porque o juro está alto, então eu vou viver de juros, eu vou viver de renda. Então eu paro de consumir, eu renuncio o consumo presente para ganhar uns juros e consumir lá na frente. As empresas, por sua vez,
elas colocam o pé no freio. Por que elas colocam o pé no freio? Se as famílias vão consumir menos, as empresas vão produzir menos. E se as empresas vão produzir menos, menos empregos serão gerados e o nível de renda do país, da comunidade, cai. Então, gente, o juro ele tem que ser o suficiente para conter a inflação, porque o que manda mesmo, o que gera riqueza, é a economia real, é a produção de bens e serviços. É por isso que a gente, né, no Economês, a gente fala da política do stop and go. O que é o stop and go? Está todo mundo feliz, todo mundo comprando, comprando, comprando. Então, você aumenta a demanda e a oferta é a mesma, se aumenta o número de compradores e a oferta de produtos é a mesma, os preços sobem. Então, para tirar esse ânimo dos compradores, para todo mundo falar, não vou para o shopping, não, eu vou lá para o Sicoob Centro-Oeste aplicar no RDC. O Banco Central aumenta os juros, né? Ele aumenta os juros e aí as pessoas têm mais propensão a poupar, a fazer investimentos financeiros do que ir para o mercado de consumo. As empresas, por sua vez, elas colocam o pé no freio, como eu já disse antes, e não ficam tão animadas em crescer a produção, porque o nível de consumo diminuiu. Então, mais ou menos é desse jeito que a banda toca. Eu estou falando tudo isso porque nós estamos passando por um momento muito delicado no mundo. A pandemia, ela fez um desarranjo das cadeias produtivas, ela provocou um desarranjo muito grande nas cadeias produtivas, porque, de repente, todo mundo falou assim, fica em casa, não tinha vacina, não tinha remédio, então todo mundo foi para casa. E a demanda por bens e serviços, ela foi totalmente desarranjada, porque com todo mundo em casa, por exemplo, o grande problema, que eu vou explicar para vocês, foi o petróleo. O preço do barril de petróleo ele não caiu, ele derreteu em abril de 2020. Não havia mobilidade, ninguém estava usando gasolina, nem diesel, nem nada. Então, o preço do barril de petróleo despencou. Se o preço despencou, os produtores de petróleo, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e seus aliados, o que eles fizeram? Cortaram a produção, porque não tinha nem onde estocar mais petróleo. O petróleo, em abril, chegou a ficar com preço negativo. O que é isso? Tinha gente pagando para que você comprasse o barril de petróleo, porque não tinha ele não tinha onde estocar o petróleo. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, nos mercados futuros. O preço do barril de petróleo chegou a ficar negativo. Ou seja, o dono do petróleo te pagava para você levar o petróleo. Aí, a OPEP simplesmente cortou a produção mundial em 9 milhões de barris por dia. E cortou em 9 milhões de barris por dia. Veio a vacinação, a mobilidade voltou e a demanda voltou, mas a oferta não, porque houve esse corte monstruoso de 9 milhões de barris dia. Quando chegou em agosto do ano passado, a OPEP resolveu aumentar a oferta em 400 mil barris dia por mês a partir de agosto, fazendo uma conta de padeiro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 7 vezes 4, 28. Então, ela cortou 9 milhões em abril de 2020 e tem reposto até aqui 7 vezes 4, 28, 2 milhões e 800. Então, o mundo está com um déficit de 6 milhões e 200 mil barris dia. Aí o preço do barril não para de subir. E esse é o maior problema que gerou uma inflação global. Se vocês estão achando que o problema da inflação é brasileiro, não. O problema, gente, inflação é um problema de preço, é um problema de mercado, não é um problema de governo. E é sobre isso que nós vamos falar. O problema da inflação no mundo hoje é energia. O preço do barril de petróleo saiu de 45 dólares para 100 dólares praticamente, está 90 dólares o barril. E o que aconteceu? A inflação comeu solta. Nos Estados Unidos,
eles estão vivendo a maior inflação ao produtor da história. A inflação chegou em janeiro, anualizada, em 9,7%. Para a gente traçar um paralelo, essa inflação ao produtor aqui no Brasil são os IGPs. Em dezembro, o IGPM terminou o ano, né, com uma inflação de 17,78%. Então, nos Estados Unidos, em dólar, eles estão com uma inflação de praticamente 10%. Mas o problema é que aqui, no final do ano, os problemas políticos fizeram com que o dólar subisse bastante, chegou a quase 6%. Então, a inflação para país subdesenvolvido, ela é um pouco maior do que a dos desenvolvidos, dependendo do comportamento do dólar em relação à moeda do país, no caso real. Mas agora, o Banco Central, e cabe aos bancos centrais dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Japão, o Banco Central Europeu, resolver problema de inflação é com o Banco Central, administrando o quê? A política monetária. E qual que é o instrumento mais potente de política monetária? O preço do dinheiro, a taxa de juros. Então, é por isso que a nossa taxa de juros vem subindo desde março, de 2 para 10,75, e ainda deve subir mais para debelar, controlar a inflação no Brasil, que está até janeiro anualizada em 10,38%. E a expectativa do Banco Central é que até o final do ano essa inflação seja reduzida para 5,5%. Mas só para vocês terem uma ideia, a inflação na Europa está em 5,5%. A inflação ao consumidor nos Estados Unidos está em 7,5%. A nossa está em 10%. E nós somos um país subdesenvolvido e sofremos com as incertezas políticas que fazem com que o dólar oscile e impacte ainda mais na inflação. E tivemos um problema muito sério, que foi a conta de luz. Se não tivéssemos o problema do risco hídrico na conta de luz, a nossa inflação seria praticamente igual à inflação americana. Nós estamos falando de 7,5% nos Estados Unidos e de 10% aqui no Brasil. Então, eu repito, inflação não é problema de Estado, inflação é um problema de mercado. E quem tem que atuar para resolver o problema é o Banco Central. E quando a inflação, e quando que o governo, como que o governo pode ajudar a combater a inflação? Na verdade, o governo pode ajudar o cidadão a sofrer menos. Porque no Brasil, os governos, né, em geral, principalmente os estados, eles cobram o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, em cima do básico. Então, se você pega o ICMS, olha a sua conta de luz, é quase 40%. Você pega o ICMS do combustível, da gasolina, do diesel, é mais de 30%. Então, a composição do preço final, ela incorpora o imposto que é cobrado pelo governo federal, que é a CID, que é cobrado pelo governo estadual, que é o ICMS, mas o ICMS, ele é a maior dor no nosso bolso, porque em cima de coisas básicas, como luz, como combustível, o Estado vai lá e mete a mão e cobra praticamente 1/3, 40% daquilo que você paga. Não é o preço daquilo que você está consumindo, não é o preço da gasolina, não é o preço da luz, é o imposto cobrado pelo Estado, é o imposto cobrado pelo município, é cobrado pela União, né, o imposto federal. Então, por isso, gente, que já passou da hora de uma reforma tributária, para que o preço final, o custo final de produtos essenciais, como telefonia, energia, né, e combustível, não seja essa indecência com o imposto de mais de 30%. Quando que a inflação passa a ser, de certa forma, um problema de governo, um problema de Estado? Quando o governo faz mau uso do dinheiro público, quando o governo gasta demais. Aí ele inunda o mercado de dinheiro e pode provocar inflação, o que não é o caso, porque nós estamos saindo de um déficit em 2020 de mais de 700 bilhões que foram gastos com a pandemia, de um déficit público, das contas públicas, e conseguimos fechar 2021 no superávit. E pela primeira vez na história, houve um aumento de receita e um corte de despesa por parte dos governos.
Então, tem muito ruído político por aí nessa história. Bom, o que eu queria falar para vocês, né, de alguma forma, é mais ou menos isso, né, porque a gente tem que ficar de olho em quê? A gente tem que ficar de olho na taxa de juros, que é o preço do dinheiro aqui dentro. E isso afeta a nossa vida. Então, o que afeta muito a nossa vida são duas variáveis: a taxa de juros e a taxa de câmbio. Por que que a taxa de juros é tão importante? A taxa de juros, ela mostra a eficiência na condução do país. Porque se a taxa de juros é baixa, é porque a inflação está controlada. E aí a inflação é um problema do Banco Central. E nós temos o privilégio hoje de termos o quê? Um Banco Central independente que criou o Pix, que criou o Open Bank e que agora, pela primeira vez na história, está indo lá nos bancos e pegando o dinheiro que é nosso através dessa restituição, né, pelo CPF. Ninguém falava nada, estava todo mundo quietinho. E esse dinheiro lá na mão dos bancos que aplicavam esse dinheiro. E um dinheiro que era de 26 milhões de pessoas físicas e de 2 milhões de pessoas jurídicas. Se você não está sabendo, você tem que entrar no site do Banco Central, valores a receber.gov.br, com o seu CPF ou com o CNPJ, sua data de nascimento, a data da criação da empresa, e ver se tem um dinheiro lá que estava parado por anos e anos. Parado não, né? Os bancos aplicando aquele dinheiro que é nosso. Então, pela primeira vez, nós temos um Banco Central preocupado com a sociedade, preocupado com a população. Você faz um Pix e você não paga mais nada para mandar o seu dinheiro para quem você quiser. Você entra no Open Bank e é uma boa coisa que você tem que fazer para ver como que o Sicoob Centro-Oeste é competitivo, como as cooperativas são a solução dos nossos problemas, porque elas oferecem os mesmos produtos e serviços financeiros do sistema financeiro tradicional, mas com custo muito melhor para quem quer tomar crédito e com uma taxa muito melhor para quem quer aplicar o dinheiro. E os produtos e serviços estão lá. E isso eu aposto. Então, esse Banco Central Independente criou o Pix, criou o Open Bank, está pegando o nosso dinheiro de volta e está trabalhando para melhorar o sistema de garantias do Brasil para diminuir o spread bancário, que é a diferença entre quanto que o seu dinheiro vale quando você quer vender o seu dinheiro e quanto que você tem que pagar de juros quando você quer comprar dinheiro de uma instituição financeira. Bom, então eu falei tudo isso e está faltando a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é importante porque ela é ela que dá ou tira a competitividade dos nossos produtos. Então, a taxa de câmbio no Brasil ela é flutuante. Então, ela varia de acordo com a entrada e saída de dólares. Se o país está bem, os dólares vêm, como está acontecendo agora. Está entrando uma enxurrada de dólar no Brasil para aplicar na nossa taxa de juros, que está lá em cima, que subiu, que o Banco Central subiu para controlar a inflação. Então, gente, a taxa de câmbio, ela que dá a medida, né, da nossa competitividade em relação aos produtos produzidos pelos outros países. Nós vivemos durante muito tempo com um dólar muito depreciado. O dólar valia 1,90, 1,60, 2 e pouco. Agora, com essa taxa de câmbio, olha a força do nosso agronegócio, olha a força da nossa balança comercial, do nosso setor exportador. Então, a indústria extrativa está indo muito bem, obrigada, o agro está indo muito bem, obrigada, e recuperando as margens perdidas durante anos. Portanto, de uma maneira geral, era isso que eu tinha para falar para os senhores. E só quero, antes de passar para a sessão de perguntas, falar do meu amor pelo cooperativismo. Eu sou uma economista que se reinventou depois que eu tive contato com o cooperativismo em 2004. Eu fui contratada para fazer um curso para a capacitação dos gerentes de cooperativa, era uma exigência, né, o CPA 10, que agora é CPA 10, CPA 20, eles estão cada vez mais aptos, né, a cuidar do dinheiro de vocês cooperados. Mas, enfim, eu tive esse contato e descobri como que o cooperativismo é a cara do século XXI,
um século onde o maior valor, o ativo de maior valor do século XXI são as pessoas. Então, é por isso, gente, que o cooperativismo é maravilhoso, porque o cooperativismo é uma somatória de pessoas, é uma rede de pessoas. Cada cooperado, mais um cooperado, e os princípios cooperativos são aqueles que deveriam mover o mundo, né? É a democracia, o intercooperativismo. Então, o cooperativismo é ele que preocupa com o retorno para a sociedade. Então, a gente está vendo aí esse negócio de ESG ou ASG, né? Você tem que ter um negócio, mas esse negócio tem que respeitar o meio ambiente, tem que respeitar a sociedade na qual ele está inserido e ele tem que ter governança. Então, isso é a cara do cooperativismo. O cooperativismo, ele retorna para a comunidade na qual ele está inserido aquela riqueza que ele produz. Então, é mais e mais, é ganha-ganha. Portanto, eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês, cooperadas, homenageando vocês e parabenizando vocês por serem cooperadas como eu. Enfim, vamos às perguntas. Eu vou começar aqui com a agência Itaúna. A cooperada é a Nayara Glícia de Oliveira. A pergunta é a seguinte: por que o valor da cesta básica sofreu um aumento significativo nos últimos meses e o poder de compra da população não está conseguindo acompanhar este aumento? Olha, Nayara, perfeita a sua pergunta. Você fez uma análise econômica do que está acontecendo, não só no Brasil, mas também no mundo. O que está acontecendo? A gente vem de uma pandemia onde um setor muito importante, que é o setor de serviços, sofreu demais. E o setor de serviços é o maior gerador de empregos aqui no Brasil. Então, o que aconteceu? Desemprego. Se você tem um desemprego muito alto, você não consegue negociar. Primeiro, você não consegue negociar, você quer ter um emprego. Aí você não negocia o salário, né? Você não negocia nenhum tipo de aumento. Você quer manter aquilo que você está ganhando para não perder o emprego. E, por causa da pandemia, como eu expliquei anteriormente, houve um desarranjo das cadeias produtivas. Todo mundo foi para casa, depois veio a vacinação, todo mundo voltou de repente. E houve um aumento muito forte, primeiro, no grupo de alimentos, soja e milho, subiram muito no início da pandemia. Mas esse aumento da soja e do milho, ele estava muito ligado à China, porque a China passou por uma peste suína e os porcos lá foram praticamente dizimados, ela teve que começar de novo. E a criação, né, de suínos na China era uma criação muito voltada para a agricultura familiar. Por causa da peste suína, o governo chinês achou por bem voltar essa criação, mas em regime industrial, de grandes granjas. E ele começou a importar o milho e a soja do mundo. Então, o preço de milho e soja foi para a lua, pelo aumento das importações chinesas, principalmente de milho. E o que aconteceu? Que essa cadeia, que é muito importante, porque milho e soja misturado faz a ração que produz a proteína animal. Então, o preço das carnes também foi para a lua. Num primeiro momento, nós tivemos essa inflação muito puxada pelo preço dos alimentos. Num segundo momento, todo mundo começou a voltar, a mobilidade voltou e o preço do barril de petróleo explodiu. Então, aí nós tivemos uma inflação que já era de alimentos, turbinada pelo aumento do preço dos combustíveis, que continua e persiste até hoje. E na outra ponta, a pandemia que gerou desemprego, principalmente no setor de serviços, impediu que houvesse qualquer tipo de negociação salarial, de reposição salarial em vários setores. Então, infelizmente, esse é o quadro, mas que está melhorando bastante. O Brasil, no ano passado, gerou quase que 3 milhões de postos de trabalho com carteira assinada, mas, infelizmente, o nível de renda, o nível de renda per capita diminuiu em função do que eu acabei de explicar. E a inflação é uma questão de preço de mercado. O pior vilão da inflação hoje continua, infelizmente, o barril de petróleo. Então, é isso que está acontecendo.
Agora nós vamos para a agência Brumadinho, a Elizabeth Carine de Melo Parreiras. A pergunta é a seguinte: qual a sua visão sobre o impacto da inflação na renda familiar? Diante do atual cenário econômico do país, onde a inflação teve forte impacto no aumento dos preços em geral, a família perdeu a sua capacidade de compra, com a diminuição da renda e perda de classe social. Isso é ruim para o contexto econômico da cidade onde reside, assim como para todo o país. O brasileiro está perdendo a capacidade de compra, pois a renda familiar não teve o mesmo aumento que a inflação. Olha que coisa interessante, né, Elizabeth? A sua dor, a sua preocupação é exatamente a mesma da Nayara, que é de praticamente 90% da população brasileira. Esse é o retrato, é o pior efeito colateral da pandemia. O pior efeito colateral da pandemia foi a inflação, porque a inflação ela corrói o poder aquisitivo das famílias, a sua capacidade de consumo. E é por isso que é importante que a gente tenha esse Banco Central independente para agir, para defender a missão do Banco Central, entregar a inflação na meta que é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Mas uma pandemia é um evento sistêmico, não foi um problema do brasileiro, como eu disse, é um problema do alemão, é um problema do americano, é um problema do chinês, a inflação na China é a maior dos 25 anos, a inflação na Alemanha ao produtor chegou a 26%, o dobro do Brasil, exatamente por causa do preço da energia. Então, gente, é um problema que está afetando o mundo inteiro e que está todo mundo se movendo, né, no sentido de fazer com que o preço do barril de petróleo pare de subir ou até, né, caia. Como? Aumentando a oferta. Está para sair um acordo com o Irã, porque o Irã tinha um acordo nuclear com os Estados Unidos que foi rasgado, né, pelo Donald Trump. E agora o Joe Biden está tentando reaver esse acordo para que o petróleo iraniano volte ao mercado internacional e a gente tendo esse aumento de oferta, o preço do barril pode cair e aliviar essa inflação. Mas o mundo inteiro está nessa luta, está focado para resolver esse problema de inflação e um problema básico que é de energia. Agora nós vamos para a agência Betim, a Helena dos Passos Cordeiro. Até onde eu sei, o aumento da Selic serve para conter a inflação. Mas por que os preços não param de subir? A coisa não acontece, né? Infelizmente, em economia, as coisas não acontecem em 24 horas. Você tem, né? Suponhamos que você tenha o seu comércio. Então, você aumenta o preço para que você tenha condições de repor o seu estoque. Então, você cria até uma cultura da inflação, que a gente chama de inflação inercial. Então, você já vai aumentando com medo de aumentar mais. Mas chega num ponto em que as pessoas param de comprar, ou diminui a compra. Aí você para de subir o preço. Né? E por que essa compra diminui? Por aquilo que eu expliquei antes. Porque a renda, as aplicações em renda fixa, as aplicações do dinheiro, para render juro, o rentismo, começa a ficar mais interessante do que o consumo. Então, aí os preços param de subir. Mas isso não acontece assim, né, rapidamente. Geralmente, você tem aí um prazo, alguma coisa, em torno aí dos 3 meses. Vocês podem refletir sobre isso. Como eu disse, os juros no Brasil começaram a subir em março, mas o Banco Central, no início, estava muito bonzinho, subiu pouco, ele tinha que ter sido mais agressivo. Quando o Banco Central começou a acertar a mão, aí nós já estamos falando de agosto, né? De julho, agosto, que ele aumentou mais os juros, nós já sentimos, a partir de outubro, a inflação desacelerando. Então, a inflação no Brasil vem cedendo desde outubro. Então, nós já temos, né, outubro em relação a setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, já são 4 meses que a inflação não despencou, mas vem caindo, apesar do aumento do preço do barril de petróleo. Então, o Banco Central está de olho, está atuando, e eu acredito que as coisas vão melhorar. E os preços devem, né, parar de subir. E outra coisa,
o problema maior dessa inflação, que como ela é no combustível, o Brasil é muito dependente do transporte rodoviário, né? Então é diesel na veia, o diesel sobe, sobe tudo. E temos que atacar isso também, e o governo está tentando melhorar, né, esse modal de transportes do Brasil, aumentando o transporte ferroviário, aumentando o transporte, a BR do mar, né, fazendo a cabotagem, o transporte de mercadorias entre os portos brasileiros. Então, vamos ver se a coisa melhora também por esse lado. Aí vem a agência Itaúna Capitão Vicente. A cooperada é a Maria Aparecida Borges. A Maria Aparecida quer saber por que os produtos brasileiros têm uma carga tributária tão alta. Eu falei, né, Maria Aparecida, porque é a fome de arrecadar dos nossos governantes. E para arrecadar muito, aonde que eles aumentam o imposto? É exatamente naquilo que todo mundo consome. Então, é uma covardia. A gente precisa de uma reforma tributária, porque a grande carga tributária é em cima de luz, é em cima de combustível, é em cima de telefonia. Então, assim, o ICMS é mais de 30%. Então, é necessário para ontem uma reforma tributária aliviando, diminuindo a carga tributária naqueles produtos básicos que todo brasileiro consome. Vamos lá, agora vamos para a agência BH, agência Betânia. Aprendemos que, para controlar a inflação, o banco sobe a taxa Selic e as nossas taxas já estão além do céu. Mas a inflação nada de controle. O que podemos esperar para os meses futuros? Qual será a nossa perspectiva? Muito boa a sua pergunta, Eliane. Olha, a taxa Selic, como eu disse, está em 10,75, saiu de 2, foi para 10,75, porque a inflação foi para 10,38. Essa é a inflação anualizada no Brasil. Então, agora é que a gente chegou naquela taxa neutra, ou seja, a taxa Selic está praticamente igual à inflação anualizada. Mas, se a gente for perceber, e eu vou voltar ao que falei antes, na economia, a gente faz a ação, né, a gente aumenta os juros, e a queda dos preços não é uma coisa que acontece em 24 horas, mas, repito, a inflação já está desacelerando. Na minha conta aqui, a gente deve ter mais 2 aumentos da taxa básica de juros. A gente deve ter mais 1 ponto percentual na reunião agora de março do Banco Central, então a taxa vai para 11,75, e mais meio ou não. Então, dependendo, porque o Banco Central ele tem duas missões. A primeira é segurar, controlar a inflação, defender o poder aquisitivo da população. Mas a segunda é preservar a geração de empregos. Por isso que ele tem que ficar com o olho no peixe e o outro no gato. Porque se ele erra a mão na alta dos juros, o que acontece? Ele impacta a geração de empregos, porque a inflação ela come o crescimento econômico porque ela tira o poder de consumo, o poder aquisitivo das famílias. Então, se as famílias consomem menos, as empresas produzem menos e a economia entra, né, pode entrar até em recessão. Ao contrário, quando você favorece a atividade real, favorece a produção, você diminui os juros. Foi o que aconteceu na pandemia, os juros veio para 2. Todo mundo começou a comprar casa, comprar carro, né? Foi o ano de maior financiamento imobiliário no Brasil, bateu o recorde, né? A compra de imóveis, a construção civil bombou, a indústria automotiva estava vendendo, mas depois passou a ter falta de insumo, mas enfim. Então, a taxa de juros, acertar o nível dela é a missão árdua de qualquer banco central do mundo, porque qualquer banco central quer defender o poder aquisitivo das famílias, mas, ao mesmo tempo, se ele errar a dose dos juros, ele acaba tirando a capacidade de produção. E se ele também dormir com a inflação, que é o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, os americanos estão bravos com o Banco Central, porque eles nunca viveram nos últimos 40 anos uma inflação de 7,5%. É a maior inflação dos Estados Unidos desde 1982. Mas por quê? O Banco Central de lá está demorando demais
a subir os juros, como o Banco Central brasileiro, na minha opinião, ele demorou também. Ele demorou a tirar os juros ali daqueles 2%. Talvez a gente não estivesse vivendo o que nós estamos passando hoje, com uma Selic já nesse nível. Mas, na minha opinião, nós teremos uma Selic de até 12,25 no máximo, para trazer esse juro, a inflação até o final do ano, para 5,5%. Agora nós vamos para a agência Contagem, a cooperada é a Rina Carvalho Rocha Soares. Rita, o que você pensa sobre toda essa demanda de imóveis à venda? É um bom momento para investir nesse segmento? Eu acabei de falar, né? Quando o juro cai, você compra aquilo que é mais caro. Aí você compra carro, compra casa, troca de casa, etc. Agora, deu uma esfriada nesse setor, né? Mas deu uma esfriada, mas é um setor extremamente atrativo. Então, bens de raiz, né, como o brasileiro gosta de falar, eu não sei se você está pensando em comprar um imóvel para você ou para investimento. Existe, né, a gente tem hoje os fundos de investimento imobiliário, que você não precisa ter o imóvel, o fundo é dono do imóvel, e você compra uma cota e recebe tipo um aluguel, uma rentabilidade mensal em cima da performance daqueles imóveis. Mas, se você está pensando, né, em comprar imóvel para investimento, eu acho que, do jeito que nós estamos vivendo hoje no Brasil, imóveis, diante da pandemia, imóveis comerciais, a gente tem que pensar duas vezes para saber se aquele tipo de comércio não vai para a internet, né? Então, comprar terreno, eu acho que hoje o mundo está pensando mais em logística, em galpão, então essa é a minha visão. Eu compraria imóveis ligados à logística para investimento, ou então terrenos em pontos interessantes, né? Próximos de rodovia, próximos de ferrovias, porque podem virar galpões nesse novo mundo que a gente vive, onde o centro de distribuição é que está mandando. Agora a gente vai para a Formiga, a agência Formiga, a Sônia Barbosa Carneiro Nunes. Quais as perspectivas para 22, 23? Após a última onda da pandemia, o que podemos esperar na retomada da economia? Como será o cenário econômico e qual o impacto dessa nova realidade para as empresas e na geração de empregos? Olha, essa Ômicron, né, ela veio meio fora de hora, mas eu estou muito otimista, né, porque o Brasil fez um para-casa muito forte nesses últimos anos. Nós criamos o marco do saneamento, então é um setor que precisa de muito investimento, 50% dos domicílios brasileiros não tem esgotamento, então vai ter muito investimento em saneamento básico, vai ter muito investimento em gás, né? Foi criado o marco do gás, porque junto com o petróleo, a Petrobras produz um gás que não era aproveitado. Então nós vamos ter gasodutos passando por aí, o que vai diminuir o custo, inclusive, da energia para a indústria. Nós temos o marco das startups, que é investimento aí em inovação. Então, tem muita coisa acontecendo, e um investimento muito pesado na diversificação do modal, que era basicamente rodoviário. A gente está tendo muito investimento em portos, ferrovias, mesmo rodovias em concessões. Então, acho que está vindo aí um investimento muito grande em infraestrutura, e a infraestrutura, ela gera muito emprego, e gerando emprego, gera renda, gerando renda, gera consumo e gera crescimento econômico. Está todo mundo projetando, por causa da inflação, da alta dos juros, um crescimento bem baixo para o Brasil esse ano, 0,2%, 0,3%. Eu sou mais otimista, acho que o Brasil cresce no mínimo 1%, porque eu acredito na força do agro, nós vamos ter outra safra recorde, eu acredito na nossa indústria extrativa que está bombando, o preço do minério de ferro voltou a subir, chegou na faixa de $80, chegou a $200, depois voltou para 80, agora já está praticamente em 150, então eu acho que o setor de serviços, pelos números divulgados agora em dezembro, um crescimento de 1,4, cresceu 10,9, né, no ano passado, e nesse nível de crescimento ele já está 6,6% acima, 6,6% acima do pré-pandemia, que é fevereiro de 2020.
E acredito no Banco Central Independente, que está fazendo um trabalho maravilhoso e que vai conseguir debelar a inflação, colocando de novo, né, as famílias com o poder aquisitivo preservado. E aí a gente volta a ter um crescimento mais forte. Eu aposto que o Brasil cresce no mínimo 1% esse ano, por tudo isso que eu estou falando, apesar de ser um ano eleitoral. E não acredito que a gente vá ter, né, qualquer tipo assim, de susto muito grande, porque a sociedade brasileira ela não vai admitir retrocessos no controle da inflação. Então, eu acho que a inflação, desde o real, a gente pagou muito caro por isso, o juro está lá em cima, é para controlar essa inflação, o Banco Central é independente, então não teremos retrocessos nesse campo. E qualquer que seja o novo presidente, ele vai ter que ter bom senso, ele não vai... nós não admitimos mais as aventuras do passado, eu acredito nisso. Aquele tanto de plano mirabolante. Agora nós vamos para a conta digital. Olha a meninada aí, gente. A conta digital, quem vai fazer a pergunta é a cooperada Bruna Helena Silva. A Bruna gostaria de saber qual a melhor forma de aplicação para quem não tem muito conhecimento com ações hoje e qual a melhor maneira de guardar o dinheiro. Olha, Bruna, como eu expliquei lá atrás, né, você tem renda fixa e renda variável. As ações são pedaços, né? É o menor pedaço do capital social de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, você está comprando um negócio. Então, para você comprar ação, você tem que entender do negócio que você está comprando. Então, eu sugiro, né, que você tenha primeiro conhecimento antes de entrar no mercado de compra de negócios. Uma bolsa de valores é um mercado onde são negociadas empresas que produzem um monte de coisa, né? Do alfinete ao foguete, né? E aí você tem que entender de alfinete, tem que entender de foguete, antes de se aventurar a comprar uma ação. Tem os sites das empresas, lá tem o RI, Relações com Investidores. Ali você tem muita informação sobre a empresa, e aí você pode acompanhar a empresa, acompanhar o mercado antes de tomar sua decisão de compra. Mas, como eu disse, é um mercado de renda variável. Então, o risco é grande, porque você tem o risco do negócio, além do risco do país, além do risco do planeta, né, que é o risco sistêmico. Enfim, e você tem a renda fixa. Então, primeiro, faça seu pé de meia aí na renda fixa, procure um consultor aí do Sicoob Centro-Oeste, você está aí na plataforma, mas isso não te impede de entrar em contato com o consultor aonde quer que você queira, né, numa agência, num PA, no PA do Sicoob Centro-Oeste, e se inteirar, né? E com certeza na plataforma você vai ver os produtos de renda fixa, porque do jeito que o mundo está, com essa tendência de alta de juros, a tendência é de queda nas ações, porque as empresas devem crescer menos. Então, as bolsas estão caindo porque o juro no mundo está subindo. E os Estados Unidos vai começar a subir os juros agora em março. Então, as aplicações em renda fixa, aquelas que rendem juros, são aquelas, nesse momento, mais apropriadas para o seu perfil, né? Então, você se intere aí com o consultor do Sicoob Centro-Oeste dos produtos, né? Você tem o recibo de depósito cooperativo e os outros produtos que podem ser adquiridos, né, através da plataforma ou em um PA do Sicoob Centro-Oeste. Bom, gente, era isso que eu tinha, né, para falar com vocês. Adorei as perguntas, fiquei assim, até certo ponto, né? Não foi surpresa, deixa eu ver a melhor. Eu participo, né? Como economista, eu participo dessa preocupação que está permeando as mulheres hoje, nós, mulheres, donas de casa, com filhos, com netos, a gente está pensando o que vai ser o amanhã, o que vai ser o futuro, diante de uma realidade hoje muito dura, uma realidade dura,
de uma pandemia, de um mundo em ebulição. Tem lá o conflito da Rússia com a Ucrânia, que pode startar uma guerra na Europa, que pode ser uma guerra mundial, porque de um lado tem a Rússia e a China, do outro lado a OTAN, Estados Unidos e seus aliados. A Rússia é um grande produtor de commodities, tem 10% da produção mundial de petróleo, tem 15% da produção de trigo, 15% da produção de milho, a Rússia e a Ucrânia juntas, e aí nós podemos ter mais pressão inflacionária em cima de alimentos e petróleo, o que preocupa muito. Para o agronegócio, a Rússia é a maior produtora de fertilizantes, né, nitrogenados, e fica em terceiro lugar em potássio e fósforo, e nós precisamos e dependemos disso com o nosso agro. Isso também pode pressionar preço, e aí a gente está aí nesse mundo globalizado e, né, a gente tem que tentar ver se existe uma pacificação, tanto, né, global quanto aqui no Brasil também, que esse ambiente polarizado que nós estamos vivendo politicamente, ele possa, né, passar por essa eleição e que ele seja menos polarizado depois da eleição. Mas, enfim, eu comungo, né, com a preocupação de vocês, e por causa disso eu até faço um apelo que a gente fique mais próximo, que vocês fiquem mais próximas, né, dos seus consultores do Sicoob Centro-Oeste, e num período desse, né, a renda fixa e caldo de galinha é a melhor opção. Fico por aqui, um beijo no coração de vocês e obrigada por participarem comigo e parabéns pelo Dia Internacional da Mulher.